Morte. Eu gostaria de, nesse momento, passar um vídeo só para você entender onde eu quero chegar. O assunto dessa noite é como se livrar de uma depressão. Como se livrar desses problemas. Eu não sou doutor da área. Posso talvez aqui me precipitar em alguma coisa que eu irei falar. Eu sei que talvez aqui eu esteja falando para alguns psicólogos, psicólogas, até psiquiatras, não sei. Mas esse é um assunto que a gente precisa falar. Os nossos pré-adolescentes, os nossos jovens, por não saberem lidar com os altos e baixos da sua vida. Posso fazer uma pergunta para você? A nossa vida é assim, não é? Sim ou não? Cheia de altos e baixos, né? A vida cristã, ela também é assim. Ela tem momentos bons e ruins. E quando as crises batem à porta, talvez muitos desses jovens, por não terem tido uma estrutura familiar, e a gente falou sobre isso também anteontem, muitos talvez não conseguem ali lidar com as lutas e com as provas, com os nãos, né? Até mesmo as dúvidas que surgem, a crise existencial que surge nessa fase. E a gente precisa trabalhar um pouquinho sobre isso também. É verdade. Eu precisava de 15 dias, talvez, para tentar chegar em 30% dos assuntos que a gente precisa trabalhar com os nossos jovens. Mas eu orei a Deus e eu pedi para que Ele me mostrasse. Confesso, nesses quase, agora indo para o meu 14º ano de ministério, eu confesso que eu tinha muitas mensagens, muitas coisas bonitas. Mas eu falei, Senhor, vai me mostrando. Assim como para as próximas semanas de orações, eu posso mudar. Alguém me pediu no início da semana, pastor, dá os títulos, aí eu não gosto, porque eu sinto, né, o público, eu sinto a igreja, e eu vejo assim, mais ou menos, eu peço uma revelação, e a revelação é progressiva, e aí eu vou, ao decorrer da semana, sentindo o que é melhor, e assim por diante. Por isso que eu não passei os títulos. Mas eu gostaria que você se atentasse a isso, e a gente vai trabalhar um pouquinho. O que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos para uma história bíblica, nós vamos mostrar o que Satanás quer com isso, com esses problemas modernos. Por que eu digo isso? Algumas pessoas mais antigas dizem isso é coisa desse século, ou dessa década, dessa nova geração. Depressão na minha vida não existia. Mas a gente tem que falar sobre isso. Eu vou passar esse vídeo, Bíblia, e a gente depois, na segunda parte da nossa mensagem, biblicamente, mostrar para você que é possível reverter toda e qualquer situação. Não vim falar especificamente de depressão, vim falar de renovação da mente, como eu falei ontem. Vim falar sobre o que você deve trazer à sua memória quando você estiver passando por momentos difíceis, pelas crises existenciais. Mas vamos ver aí. Apaguem as luzes, por favor. A depressão é apontada como a principal causa de doença entre adolescentes com mais de 10 anos. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde. E quando não tratada, essa doença pode levar inclusive à morte. Dados da OMS revelam ainda que o suicídio, normalmente ligado à doença, é a terceira maior causa de mortes de jovens nesta faixa etária. E Diego, assim bem, não imagina o tamanho do problema que ele enfrentou há 3 anos. Depois de voltar de um intercâmbio que fez nos Estados Unidos, os sintomas da depressão começaram a surgir. Foram quase 2 anos sofrendo por causa da doença. Ter vontade de sair, ficar mais em casa do que o normal, não querer sair com os amigos, não participar mais das atividades que eu já desempenhava, caiu meu rendimento na faculdade. Na época eu exercia, eu estudava na verdade Direito, né? E foi assim que eu tive que buscar ajuda devido a essa condição que eu estava. A ajuda médica só veio depois de alguns meses, quando a situação apertou. Então o estudante resolveu procurar a ajuda de um especialista. Além de terapias, Diego conciliava o tratamento tomando medicamentos florais. Hoje, ele diz ser uma outra pessoa. Eu busquei ajuda, no caso, ajuda médica, tive apoio familiar e hoje eu estudo, faço estágio, participo de atividades acadêmicas, culturais e voluntárias, né? A Organização Mundial da Saúde aponta que a depressão é a principal doença que atinge adolescentes com idade a partir dos 10 anos. E quando ela não é tratada, pode levar uma pessoa à morte. Mas, diferentemente do que muita gente imagina,
O isolamento do mundo externo é apenas um dos diversos sintomas do problema de saúde. A criança fica triste, fica trancada dentro de casa, às vezes começa a ter alteração no apetite, come muito, come pouco, ou às vezes começa a vomitar, ter dor, começa a não querer ir para a escola, e aí vai variando muito, né? Começa a querer sair de casa demais, começa a não querer ficar em casa, começa a trocar o dia pela noite, começa a apresentar problema de aprendizagem, fobia, crise de pânico. A depressão pode interferir de maneira significativa na vida diária, seja nas relações sociais e também no bem-estar geral do adolescente. Quase todas as pessoas experimentam sentimentos temporários. Por isso, os pais devem ficar atentos quanto ao comportamento dos filhos. E quando identificado algo de errado, o indicado é procurar a ajuda de um profissional. O tratamento muitas vezes é longo. Cada caso é analisado individualmente. O indivíduo que está expressando a depressão, muitas vezes ele é fruto de uma família que precisa de atenção. Aí o ideal é que a mãe tenha orientação, que o pai tenha orientação, quem cuida desse adolescente tenha as devidas orientações e que o adolescente passe a participar do processo terapêutico. Eu acho interessante todas essas informações, mas que realmente nós precisamos cuidar, precisamos. Eu gostaria de pedir para que você, nesse momento, abrisse a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus. Eu vou começar com um texto que, sabe, irmãos, de coração, ele precisa ser um verso áureo na tua vida, principalmente nas situações difíceis que nós passamos, neste mundo perdido. Eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. E antes de ler o verso, eu vou orar com você. Feche os seus olhos. Pai amado, nós queremos lhe suplicar nesse instante que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe muito bem que nós passamos em nossa vida altos e baixos, momentos bons e ruins, positivos e negativos. E tudo isso nos deixa muitas vezes desestruturados psicologicamente. E até mesmo isso afeta a nossa vida espiritual. E nós queremos, Pai, nesta noite, nós queremos receber um toque especial do Senhor na nossa mente. Talvez nessa noite eu esteja falando para pessoas que estão passando pelo vale da depressão. Estão desanimadas, estão chateadas com a vida, com tudo. Estão com vontade de jogar tudo para o alto. Fugir, se isolar, não sei. Mas nós queremos te pedir, Pai, que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes aqui, Pai, os irmãos que aqui estão, não sejam afetados por este mal deste século, a depressão. Venha, Pai, enviar os teus anjos para acampar ao nosso redor. Mas o que nós também queremos te agradecer nessa prece é que a tua palavra, Pai, nos mostra como nós podemos nos proteger e até mesmo sair caso alguém esteja numa situação como essa. Fale ao nosso coração, Pai. Queremos sair daqui certos do que precisamos fazer. Comece a falar conosco através da tua palavra. Neste momento que pedimos em teu nome, amém. Amém. Se você tiver uma caneta, grife. Isso aqui é também para aqueles que só veem as coisas ruins, né? Os críticos de plantão. Para um bom entendedor, minha palavra não. Olha o que diz o versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo? Versículo 22, perdão. São os olhos, Mateus 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará o quê? Em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu acho interessante o Evangelho de Mateus, principalmente nessa parte, porque em outras palavras, a Bíblia, em outras palavras, está trabalhando a ideia da psicologia positiva contra a psicologia negativa.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é mais positivo ou mais negativo? Não precisa responder, mas responda aí para você. Eu não sei se você convive com pessoas positivas. Como é bom estar perto de gente assim, né? Eu não combinei com ele. Eu não estou falando isso para colocá-lo num pedestal, mas esse camarada aqui, ó, eu conheço ele há muito tempo. Ele é o Zé. Eu não sei quantos conhecem, mas ele está aqui e ele serve como exemplo. Eu nunca vi um cara tão de bem com a vida que nem esse camarada. Quem conhece sabe o que eu estou falando. E aí esses dias eu estava conversando com o filho dele ali na porta, e o filho dele disse assim: você não sabe, pastor, meu pai até de skate anda. Eu falei: é mesmo, cara, seu pai com 82 anos anda de skate. Não foi o que eu falei? Ele falou: não, pastor, eu tenho 82, é 42. Interessante, né? E o Zé é sempre assim, desde quando eu conheço, há muitos anos. E ele tem problemas. Eu não estou aqui, eu não vou usar ninguém como exemplo negativo. Mas como é bom estar perto de gente positiva, né? De gente que te anima, de gente que te levanta, de gente que dá um up aí na sua vida num momento triste. Mas quão ruim é quando você convive ali com uma pessoa negativa, onde os olhos sempre estão voltados para a escuridão. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está falando: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Iluminado. Posso abrir um parênteses rápido? Isso tem a ver com a igreja, irmãos. Eu acho que em relação à igreja, a gente nunca que pode ter olhos o quê? Voltados para as trevas. A igreja é imperfeita. Os líderes são imperfeitos. Os pastores são falhos e pecadores. E o grande problema é que isso daí começa a baquear na nossa vida espiritual. Você sabia? Meu pai está aqui de prova. Lá na nossa casa, a gente sempre se reúne, né, para almoçar. E eu lembro que meu pai se batizou no ano 2007. E graças a Deus eles estão aqui para confirmar. Eu lembro que meu pai sempre foi um adventista, mas nunca havia tomado uma decisão de se batizar na vida. Até que um dia ele participou de um evangelismo com um evangelista bem fraquinho. Primeiro, o Senhor Jesus, que é um grande evangelista, mas o evangelista fraquinho que eu estou falando é Luiz Gonçalves, conhece? E aí ele participou e meu pai tomou a decisão e eu batizei. Foi a primeira pessoa que eu batizei. Mas a minha mãe sempre falava assim, quando algum assunto polêmico da igreja surgia na mesa. Sabe o que minha mãe falava? Ó, evita. Para de falar. Eu falei: por quê? Não, teu pai está ouvindo e não é bom, irmão. Interessante. E eu lembro dela ter falado isso algumas vezes. Não fala, fica quieto. Fecha parênteses. Entenda, irmão. Entenda isso. Em nome de Jesus. A igreja é imperfeita. Os líderes são imperfeitos. O pastor é imperfeito. Mas tenha olhos sempre o quê? Bons. Olhe para a rosa, não olhe para os espinhos. Olhe para as rosas. E principalmente igreja. Mas por que você está dizendo isso? A Bíblia está nos dando um conselho. Tenha olhos bons, porque todo o teu corpo será iluminado. Mas quando você começa a olhar para os espinhos, quando você começa a criticar tudo e a todos, isso acaba, infelizmente, contaminando a sua vida. E ao invés do amor brotar, o ódio brota. A Bíblia é clara em nos dizer, e talvez você possa pensar: pastor, por que isso? Porque hoje mais de 21% dos jovens brasileiros de 14 a 25 anos têm tido indicativos de depressão. Jovens que têm os olhos mais em trevas do que em luz. Jovens que olham mais para a escuridão e para as lutas e para as provas e para os espinhos do que para as coisas bonitas dessa vida. Mesmo depois de 6.000 anos de pecado, nós temos visto coisas bonitas nesse mundo, sim ou não? Presenciamos a cada dia. Eu não estou falando do cosmos, eu não estou falando da natureza, e ainda assim a gente percebe que Deus se manifesta através da natureza. Eu estou falando da convivência com o ser humano. E a USP fez essa pesquisa e eles disseram o seguinte: entre as mulheres a proporção ainda é maior. 21% dos brasileiros de 14 a 25 anos têm sintomas de depressão, jovens, meninos. Mas entre as mulheres passa dos 28%. O que mais me surpreendeu é que os pesquisadores disseram o seguinte: em relação
a uma depressão, a olhos voltados para a escuridão, um corpo totalmente agora em trevas, alguém que nunca está satisfeito com nada, ou por não saber lidar com as crises, ou crises existenciais. Ele diz o seguinte: suicídio. Na população de adolescentes e jovens adultos, hoje quase 1 em cada 10 já pensou em suicídio. E é interessante que Satanás ainda ajuda, né? Ele cria os movimentos, os emos, não sei quantos já ouviram falar desse grupo de jovens, ou até músicas melancólicas, situações que favoreçam o camarada o quê? A se matar. E o que mais me surpreendeu nessa pesquisa foi o seguinte: o índice foi semelhante aos 2 tipos de jovens aqui, que eu estou falando, os 2 sexos. Isso é, 5% dos jovens já declararam ter feito alguma tentativa de suicídio. A Organização Mundial da Saúde prevê que até o ano de 2020, a depressão passará a ser a 2ª maior causa de incapacidade e perda de qualidade de vida na população mundial. E aí você pensa, isso não tem nada a ver. Você pode estar vivendo o melhor momento e por isso não tem nada a ver para você. Talvez as coisas estão só lhe favorecendo. Você está vivendo o melhor momento da tua vida. Mas sabe por que eu estou pregando isso? Porque nós não conhecemos o dia de amanhã. E talvez no dia de amanhã, hoje talvez não, mas talvez no dia de amanhã essa mensagem vai surtir um efeito poderoso na tua vida. Por isso que eu quero que você guarde, não perca a oportunidade. Deus está falando contigo. Pastor, por que você está falando sobre isso? É porque a Bíblia não só diz a respeito do assunto, mas conta histórias e exemplos. Mas pastor, por que você está falando tanto a respeito desse assunto? Você já comentou em algum momento da semana e agora uma mensagem inteira sobre isso, porque Satanás sabe que se a sua mente estiver enfraquecida, você será facilmente usado por ele. Ellen White diz que o grande conflito não acontece no coração propriamente dito, acontece na mente. É na sua mente que as coisas acontecem. E se você não tiver uma mente sadia, se você não tiver uma visão positiva da vida, a palavra esperança não terá nenhum sentido na tua vida. Você ouvirá, mas não almejará que essa esperança se concretize na tua vida. Você pedirá tudo, menos que Jesus volte, menos a vida. Pastor, por quê? Abra a Bíblia, 1 Reis. Não existe outro personagem melhor que ele. 1 Reis, capítulo 19. O grande Elias. Por que você resolveu falar sobre Elias? Eu não vou falar só sobre Elias nessa noite. Eu quero ir já para o meu propósito principal. Eu só estou aqui nesse instante criando uma linha de raciocínio na tua mente. Deixa eu ver se eu estou conseguindo. Primeiro, é um problema real? Sim ou não? Sim. Talvez você possa até duvidar em relação à questão dos jovens. Mas isso tem crescido mais entre os jovens do que entre pais de família, mães responsáveis por uma casa, com uma luta desenfreada a cada dia de se ganhar o pão de cada dia. É verdade. Então eu estou criando uma linha de raciocínio na tua mente. Eu não vou contar a história de Elias. Você vai ver, olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Serão 4 minutos para a história de Elias. Eu não vim contar a história de Elias. Não vim. Meu propósito é outro. Mas eu preciso usar um exemplo bíblico. Porque alguém pode pensar assim, pastor, por que um exemplo bíblico? Porque tem gente que acha que isso não acontece com quem? Com os cristãos, ou com gente que teme a Deus. Você sabe que existe uma moda aí afora que diz o seguinte, que quando a gente entrega a vida a Jesus, os problemas o quê? Passam. Só que o próprio Jesus, em contrapartida, ele disse o quê? Neste mundo tereis o quê? Aflições. Você já passou por aflições, sim ou não? Só que Jesus disse algo mais. O que ele falou? Mas tende o quê? Dá uma cutucada na pessoa que está ao seu lado aí. Facebookianos, cutuque. E diga assim, neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom? Ânimo.
E dá um sorriso. Você acha que Jesus jogou palavras no vento? Sim ou não? Sabe o que Jesus estava dizendo? O ânimo. Leva isso no teu coração. É o agente do Senhor. Amém? Vou repetir. O ânimo é o agente do Senhor. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 17, 22, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Querido, eu não conheço você, eu não sei quem você é. Deus sabe das lutas que você tem enfrentado, e Ele somente está dizendo o seguinte: tenha olhos bons em meio às aflições, tenha olhos iluminados em meio às crises, porque neste mundo vocês passarão pelo vale da sombra e da morte, mas não temas, tenha ânimo. E alguém pode pensar: mas pastor, é impossível ter ânimo quando as coisas não nos favorecem. E aí vem o texto de Mateus 6:22. Porque um cristão, ele não pode se intimidar com a crise. Diga amém. Amém. Ele não pode se intimidar com as desgraças. Ele precisa, em meio a tudo isso, ter olhos bons. Você está entendendo? Olhos bons sempre. Mas pastor, é impossível. É verdade, quase que impossível neste mundo. E é por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que você sempre tenha olhos positivos, bons. E o grande problema é que a gente não consegue. Somos críticos, juízes que muitas vezes nos tornamos diante de algumas situações. Apontamos o dedo, acusamos, mas nos esquecemos de nós mesmos. Sabe, Deus está falando nessa noite para você mudar, ter uma outra perspectiva. Talvez você possa pensar: mas pastor, por que isso? Porque Elias. Interessante a história de Elias. Opa, 4 minutos. Num determinado dia ele fez um desafio aos profetas de Baal. Você conhece a história? Ele era o grande meteorologista daquela época. Ele fazia chover e parar de chover. Ele queria trazer o povo de Deus para pertinho do Senhor. O povo de Deus havia se afastado, adorando vários outros deuses. Acabe e Jezabel eram os grandes monarcas da época. A Bíblia diz então que Elias disse assim: um desafio: quem fizer o fogo descer do céu e consumir o altar, esse provará que tem o Deus verdadeiro. O que aconteceu? Foram para o Monte Carmelo, 450 profetas, oraram, fizeram tudo que você possa imaginar, e o fogo não desceu. Estou resumindo. Elias. Eu não sei se você sabe por que Elias pediu para o fogo descer do céu? Alguém sabe? Porque eles adoravam um Deus todo poderoso na visão deles em relação à fertilidade, à natureza, e que não estava mandando chuva. Ele diz assim: ó, o meu Deus, além de mandar chuva, ele manda o quê? Fogo. O Deus de vocês dizem que é o Deus da fertilidade. E Elias que disse: não vai chover durante 3 anos e não choveu. Para colocar por terra a ideia daquele Deus cananita, falso, como eu acabei de dizer, que não tinha poder algum. Só que ele diz assim: agora não vai cair água, vai cair fogo. E aí a Bíblia diz, e você conhece a história, ele orou e o fogo desceu, consumiu o altar, consumiu as pedras, consumiu tudo. Naquele dia os 450 profetas de Baal morreram, foram mortos. Você conhece a história? Só que Jezabel, uma rainha diabólica, disse o seguinte ao ouvir a história: amanhã eu quero a cabeça dele, eu quero ele morto. E aí vem o texto, versículo 1 do capítulo 19 de 1 Reis. O livro de Elias não existe. Versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. A Bíblia diz: e temendo, não é o que a Bíblia diz? Temendo, pois, Elias, versículo 3 do capítulo 19, levantou-se e foi
embora, para salvar a sua vida. Versículo 4. Ele, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Acabou meu tempo em relação à história de Elias. Mas por quê? Eu contei a história de Elias porque no dia ele estava muito bem e no outro dia ele estava muito, mas muito mal. Parece que ele tinha transtorno bipolar, sei lá. Mas parece que ele tinha também alguma coisa. Eu entendo dessa forma, eu analiso dessa forma. Ele já tinha, sim, um quadro depressivo. Imagina a situação dele, que foi acontecendo. Ele viveu no deserto muito tempo, né? Mas mesmo assim, Deus nunca o desamparou. Mas ele era homem, ser humano. Ser humano. E a Bíblia diz que a história vira. Um homem que fez o fogo descer do céu, que não vigiou, e que corre, e que foge. A Bíblia diz que ele vai para o Monte Horebe, resumindo a história. Deus o alimenta. Depois diz para ele: levanta daí, vai para o Monte Horebe. Ele vai para o monte de Deus. Quando ele chega lá, amando de Deus, eu não vim pregar sobre Elias. Elias chega lá no monte de Deus, e ao invés de ir para o cume da montanha, ele entra numa caverna. E Deus ali se apresenta através de uma voz suave e diz assim: Elias, eu não fiz você para viver enclausurado na caverna, sai. Aí ele sai. E aquele que era um ratinho no escuro se torna um dos maiores profetas, a ponto de escolher Eliseu. E aí a sequência da história. Elias então passa o seu ministério para Eliseu. E um dia uma carruagem de fogo o leva para o céu. Deus levou um depressivo para o céu. Diga amém. Sabe por que é para você dizer amém? Porque alguns homens, sem hombridade alguma e fora, diz o seguinte: que depressão é falta de fé, é coisa do diabo. Depressão é o mal desse século. Você está correndo o mesmo risco que eu. Agora, é verdade, a depressão, quando ela não é tratada, e eu posso abrir um parênteses rápido aqui, tem gente que talvez não vai aceitar. Entenda, irmão, depressão pode ser curada com oração, e é óbvio, Deus vai curar. Mas não descarte a sabedoria que Deus deu aos homens em relação à terapia. E muitas vezes alguns quadros precisam do quê? De remédio. Eu fico maluco quando um pastor chega e diz assim: isso é pecado, isso é harã, não tome remédio. Não vou discutir mais sobre isso, porque se assim não fosse, que na porta dos hospitais, das clínicas, o que quer que seja, tivesse só pastor para orar ali, já ser curado. Deus deu sabedoria para os médicos, para os psicólogos, para os psiquiatras, para ele ajudar a humanidade. Entenda isso. Só que é Deus que cura, é Deus que restaura, é Deus que restabelece, amém? Acabou meu tempo da história. Eu tenho mais 10 minutos. Por que você contou tudo isso? Porque agora eu quero ouvir um amém bem forte. Nós estamos hoje diante do maior psicólogo, Jesus. Não importa. Não importa. Não importa quantas são as crises, ou quantas foram as vezes que você sentiu super, hiper mal. Não importa se os números apontam, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que os nossos jovens estão caminhando para esta doença. Não importa. O que importa é que se nós colocarmos a nossa vida jovem, você e eu não faremos parte dessa estatística, amém? Amém. Só que como? Não tem como. Tem. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sabe como você pode vencer as crises? Sem duvidar. Sabe como você pode passar pelos momentos ruins da tua vida? Sem titubear. Diga amém. Amém. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformando com este século. Amém? Amém. Não se conformando.
mas transformando pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo em meio a este século. Pastor, explique. Como não me conformar? Se esse século, se este mundo em que vivemos é um mundo perdido, onde a desgraça se multiplica cada dia mais, onde a violência aumenta, onde a cada dia que passa nós nos sentimos mais e mais inseguros. Como? A Bíblia não está falando a respeito disso. A Bíblia, em outras palavras, está dizendo para você não se conformar com a ideia de que este mundo foi abandonado e esquecido. É para você se lembrar que em meio a tudo isso, Jesus tem, sempre teve e sempre terá um plano para os seus filhos. É o que eu falei essa semana. Você não foi feito para morrer. Diga amém. Você não foi feito para este mundo destruído pelo pecado. O plano principal e original de Deus era que vivêssemos e estivéssemos agora no mundo perfeito. Não é para você se conformar. Tudo isso aqui é passageiro. E quando nós começamos a pensar assim, a nossa mente é renovada. A palavra renovada é tornar novo, é despejar os velhos pensamentos e colocar novos pensamentos. Amém? Amém. É você mudar a direção. Transformação não tem a ver com você dar um giro de 360 graus, mas um giro de 180 graus. É uma outra direção. Sabe por que eu estou falando disso? Primeiro, renovação de mente para os cristãos não é algo opcional. Diga amém. Não é. Não tem como você entrar num tanque batismal que está lá em cima. Não tem como você se batizar, não tem como você se entregar a Jesus e não renovar a sua mente. A gente tem que entender a Bíblia. Quando nos tornamos novas criaturas, muitas coisas mudam, principalmente a nossa mente. Precisamos saber que nós não podemos renovar também a nossa mente sozinhos. Você sabia disso? Você jamais será capaz de renovar a sua mente sozinho, totalmente. Você pode ler livros de autoajuda, Augusto Cury, quem você quiser. Mas a verdadeira renovação da mente vem através da ação do Espírito Santo de Deus. Amém. E Deus, através do seu Santo Espírito, Ele está aqui. Amém. E talvez você possa pensar, pastor, a mensagem não é para mim. Eu não tenho depressão, amém. Mas talvez você tenha traumas na sua mente. Talvez você tenha uma culpa tremenda no seu coração que lhe impede de sentir qual é a perfeita, agradável e a maravilhosa vontade de Deus. Porque quando a gente tem dúvidas, culpa, traumas, isso acaba impedindo. Os problemas psíquicos são muito mais reais do que você pode imaginar. A gente tem mania de dizer sempre que está tudo bem. E quando eu estudo bem, tudo bem. Através de um sorriso, a gente mostra que está tudo bem, mas muitas vezes atrás de um sorriso se encontra o que? Uma pessoa que sofre, que chora, que quando chega em casa não consegue dormir na primeira encostada da cabeça no travesseiro. Mas pastor, como sair de uma situação como essa? Não se conformando em primeiro lugar com este século. Jesus vai voltar. Amém. Jesus vai voltar. Amém. Ele está voltando, a trombeta está para ser tocada. E quando Ele voltar, aqueles que não se conformaram e que experimentaram, leva isso no teu coração, e que experimentaram o céu aqui na terra, terão o privilégio de viver no céu verdadeiro. Amém. Você sabe que em 1998, o pastor Estina foi fazer uma semana de oração no NASP, e o Arautos do Rei lançou aquele CD, O Céu é Aqui, ou uma música. Os teólogos, não, o céu é aqui. Eu lembro que eu estava no teológico, primeiro ano de teologia, os professores, não, isso não existe. E aí o Estina chegou e disse assim, com aquela voz dele, de locutor, ele disse assim: quando nós nos ajoelhamos, quando
nós lemos a palavra de Deus, quando o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida, naquele momento a sós no quarto, saiba que naquele lugar o céu está ali presente. E aí a música dos arautos começou a ter mais sentido. O céu é aqui. Quando de joelhos eu passo a orar. Pastor, é só isso? Não. 2. Você tem que procurar trazer à sua memória só os momentos bons. Isso é bíblico? Ah, isso não é bíblico não. Isso é terapia que você fez, você está trazendo terapia aqui para a igreja. Não. Lamentações 3:21. Olha o que ele disse. Eu só quero trazer à minha memória aquilo que me traz o quê? Esperança. Lamentações 3:21. Esse texto eu grifei na minha Bíblia. Sabe por que muitas vezes a gente sofre? Porque a gente traz o sofrimento. Eu comecei a entender o que é inteligência emocional na prática. Eu sei que você pode ter todas as suas teorias, explicar detalhadamente o que é inteligência emocional. Na minha opinião, inteligência emocional é quando alguém ou alguma coisa, alguma imagem, algum pensamento ruim surge e eu mudo. Isso você só consegue fazer debaixo de oração e exercitando a tua mente. Você sabia disso? Você consegue fazer isso. Quando alguma coisa ruim vinha à minha mente, eu fechava os olhos e falava assim: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Incrível. Na hora, você muda. Mas você tem que também querer. É uma decisão, você tem que permitir Deus falando no seu coração. É incrível. Hoje eu consigo controlar minha mente, mas pelo poder de Deus. Não é porque eu tenho poderes em mim. Não! Lamentações diz: traga à sua memória somente aquilo que te traz esperança. Grifa esse texto. Grifa. Não se conforme com este século. Traga à sua memória somente aquilo que te traz esperança. E Filipenses 4:8, eu não posso terminar sem ele. A Bíblia diz assim: abra a Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Satanás não quer que você pense nessas coisas. Não quer. Ele quer que você viva no passado. Ele quer que você sofra demasiadamente com todos os traumas que você teve na sua história de vida. Sabe o que eu quis com essa mensagem? Olhem para mim. Era fazer um resumão de toda a semana. Quando a gente se reveste pelo poder de Deus, nos tornamos geração luz. Por sermos geração luz, escolhemos baseado em princípios. Vencemos as tentações. Diante das provas e das crises, não choramos, não murmuramos. Cremos que mesmo perdendo filhos e o mundo caindo à sua volta, como no caso de Jó, não há o que temer. E quando a gente vive dessa forma, a gente vive por Jesus e somos salvos por Ele, como eu preguei ontem, para que então assim a nossa mente seja transformada. Sabe o que eu quis para essa semana?
fazer com que você desse o próximo passo, fazer com que você corresse aos pés de Jesus e dissesse: Senhor, aqui estou, pecador e falho como sou, mas reconhecendo que sem o Senhor eu não sou absolutamente nada. Sabe qual é a minha oração nessa noite? Que o grande terapeuta Jesus, o grande psicólogo, possa colocar a tua mão, a mão dele poderosa na tua cabeça, e num toque ele entrar na sua mente, no consciente e no subconsciente, para ele organizar as ideias, para ele fazer com que você tenha uma visão mais clara, como Jabes, que orou e disse: Senhor, alargues as minhas fronteiras. Jabes, homem de dor e de sofrimento, mas que teve uma visão diferente da vida. Eu não posso terminar essa semana de oração sem fazer um apelo ao seu coração. Quantos querem viver pela graça de Jesus? Deixa eu ver as mãos. Só pela graça. Amém. Não tente você sozinho. Não solte da mão do Pai. Ande assim, ó. E você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Posso ser sincero? O bicho vai pegar. Talvez para alguns vai ser amanhã. Só que quando ele pegar, você pode lutar assim como muitos na Bíblia lutaram. E o Senhor, antes mesmo que você peça, virá ao seu favor lhe ajudar. Não desista. Jovem, olhe para Jesus, só para Jesus. Jesus tem que ser a sua única referência. Foque em Jesus, Jesus, Jesus. As lutas virão. E quando você estiver quase sem força, olhe para Jesus e Ele virá ao seu socorro. Porque nós vivemos é pela graça. E se não fosse a graça de Jesus, nós não estaríamos aqui. O desafio nessa noite é você deixar Jesus entrar na minha mente, entrar no meu coração, transforma tudo. Que esses maus destes séculos não toquem a minha vida. Se você quer fazer esse plano, esse compromisso com Jesus, a Rose vai cantar uma música e ela vai falar sobre a graça. E se você quer que esse Jesus tome conta da tua vida, molde o seu coração, dê uma perspectiva nova da vida, ilumine os teus olhos. Quantos querem ter os olhos iluminados? Eu quero. Aí todo o seu corpo será iluminado. Porque aí a graça, a verdadeira graça vai estar se manifestando. Mesmo sendo pecador como você e eu somos. Porque a graça é imerecida, nós não merecemos, mas Ele assim nos concede. Ei, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se os teus olhos estiverem nas trevas, todo o teu corpo será trevas. Que Jesus seja o centro, o primeiro e o único. E que ao você ouvir o hino e sentir vontade no coração de se levantar para dizer que a tua mente é de Jesus, o teu coração é de Jesus e de mais ninguém, não se importe, não fique intimidado com vergonha, se levante. E com os olhos fechados, você verá a luz. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você e por mim, para que haja renovação de mente, para experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Ouça e viva pela graça em Jesus Cristo.